Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do módulo 16. Hoje nós vamos fazer os exercícios, vamos fazer o teste e também a correção da tarefa da aula passada. Então, vocês vão pegar ali na página 395 para a gente dar continuidade a essa aula. E hoje nós vamos precisar também do compasso, da régua e do transferidor, tá bom? Agora aqui na sequência diz o seguinte: estabelecendo relações entre valores absolutos e a medida em graus do ângulo central de um setor circular. Então, gente, como a gente viu ali no início do módulo, nós temos um gráfico aqui que ele tem os valores absolutos, que é esse gráfico aqui, ó. Percebam que não temos os dados em porcentagem. Então, a gente vai descobrir agora como que a gente faz para transformar esses valores aqui absolutos em porcentagem. Por que transformar em porcentagem? Porque se a gente vai ter que construir um gráfico, que é o que está pedindo ali na sequência do exercício, a gente vai precisar saber transformar, né, aqueles valores absolutos em porcentagem para depois ver a qual setor que corresponde aquela porcentagem, e daí quanto que equivale em graus, né? Então, a gente precisa ter a porcentagem, e é isso que a gente vai fazer aqui na sequência. Pessoal, agora aqui na sequência, nós temos esse texto aqui que fala dos oceanos, né? Vou pedir para vocês lerem, mas aqui fala da extensão que tem cada oceano. Então, por exemplo, aqui o Oceano Pacífico tem 180 milhões de quilômetros quadrados, o Atlântico 82,4 milhões de quilômetros quadrados, o Índico 74 milhões de quilômetros quadrados, o Glacial aqui 13 milhões de quilômetros quadrados, certo? Então, vou pedir para vocês fazerem a leitura desse textinho e nós vamos ali para outra página que tem esses dados aqui dos oceanos na tabela. E aqui na sequência nós temos a tabela, né? E a gente vai ter que preencher essa tabela, então, com a porcentagem e com a medida do ângulo central. Aqui, gente, na sequência, aqui, ó, tem toda a explicação de como a gente faz para a gente transformar os valores absolutos em porcentagem. Só que, ao invés de eu ficar explicando isso daqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, eu vou fazer um resuminho para vocês. Nós temos aqui, por exemplo, o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, ele tem essa extensão. E eu tenho aqui também o total da extensão dos oceanos, tá? Da área total dos oceanos. Então, para a gente descobrir quanto que isso representa em porcentagem, quanto que o 180 representa em porcentagem, a gente vai pegar 180, que é o milhões, né? A gente só vai colocar o 180, vamos dividir pelo total dos oceanos, que é 369,7, porque isso daqui o total corresponde a 100%. E aí eu quero descobrir quanto por cento que 180 milhões correspondem em porcentagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 180 dividido por 369,7, que é o total, e o resultado que der, a gente vai multiplicar por 100, tá? É isso que a gente vai fazer, é isso que está explicando ali na sequência. Então, se a gente pegar 180 e dividir por 367, a gente pode ver aqui, ó, aproximadamente 0,487. Ó, na verdade, dá vários números aqui após a vírgula, ó, mas daí dá aproximadamente 0,487. E aí, a gente pega esse valor e a gente multiplica ele por 100. Quando eu multiplicar por 100, vai dar 48,7%. Então, esse vai ser o procedimento que a gente vai fazer para determinar as porcentagens ali, tá? E aí, vamos vir aqui, vamos colocar aqui na porcentagem, 48,7%. Lembrando que a gente tem que fazer os arredondamentos, né? A gente não vai colocar todos aqueles dígitos que deu ali na divisão. Agora, para a gente determinar a porcentagem do Atlântico, a gente vai fazer com 82,4, eu vou dividir pelo total de área, né, que é 369,7. Eu vou pegar esse resultado que deu aqui, eu vou multiplicar por 100. E aqui vai dar
aproximadamente 22,3%. Aí, a gente vai vir aqui e vamos colocar aqui 22,3%. Aqui, ó, 22,3%. E assim nós vamos fazer em cada um deles. E lembrando, eu sei que alguns vão dizer assim, ah, mas tem a regra de 3. Por que que a prof não tá ainda explicando a regra de 3? Porque a gente ainda não começou a trabalhar com equação, tá bom? Depois que a gente trabalhar com equação, a gente vai começar a trabalhar com regra de 3 também. Tá, gente? Eu vou trazer agora aqui na sequência a tabela resolvida para vocês. Pessoal, aqui está a tabela, então, com as porcentagens completas. E a prof fez os cálculos aqui do lado, para vocês terem os cálculos ali certinho, até conferirem, tá? E lembrando que quando eu faço uma divisão e ela não dá exata, eu uso esse símbolo aqui para determinar que é aproximadamente. Tá bom, gente? Agora, nós vamos fazer a medida do ângulo central. Agora, nós temos a porcentagem e vamos preencher agora essa coluna de medida do ângulo central. Agora, gente, para a gente preencher essa última coluna aqui, nós já sabemos como fazer, né? Nós temos a porcentagem e aí a gente pega a porcentagem, multiplica por 3,6 e vamos obter a medida do ângulo central. Então, por exemplo, aqui, o primeiro aqui, que é o Oceano Pacífico, eu vou pegar 48,7, vou multiplicar por 3,6, fazer aqui o símbolozinho de vez, 3,6, e aí eu vou obter a medida do ângulo central, que aqui vai ser equivalente a 175 graus, tá? Então, nós vamos vir aqui, vamos colocar 175, tá? Aí, vocês vão pegar 22,3, vão multiplicar por 3,6, 20 vezes 3,6, para determinar, então, a medida de cada ângulo central aqui, tá? E a prof vai parar o vídeo e vai trazer a resolução aqui para vocês. Então, aqui está a última coluna resolvida, né, da medida do ângulo central. Lembrem que o total aqui de porcentagem é 100%, né? E a medida dos ângulos centrais aqui, o total é 360 graus. Tá bom, gente? Então, aqui, gente, o item A e B do exercício 1 nós já fizemos, né? Esses dois aqui. Agora, a gente vai para o item C, que é a construção do gráfico, tá? Então, agora, gente, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tentarem fazer o gráfico sozinhos, tá? E depois, aqui na sequência, a prof vai ter a resolução para vocês. Combinado? E além do item C, vocês vão fazer também o exercício 2 aqui, que tem o número 1, o número 2, que também é a construção do gráfico. Vocês vão fazer o teste, que é o exercício 1, 2 e 3, e depois aqui na sequência a prof vai ter resolução para vocês. Mas pausem o vídeo e tentem fazer vocês sozinhos para ver se vocês entenderam o conteúdo, tá? Então, aqui, pessoal, pede para a gente construir um gráfico de setores, então, referente àquela tabela que a gente construiu ali na outra página, ali na página 394, aqui a página 395. Então, tá dizendo que é pra gente fazer um círculo de raio de 3 centímetros. Então, nós vamos pegar a nossa régua, vamos pegar o nosso compasso, vamos abrir 3 centímetros aqui na régua, ó, tá? 3 centímetros, e vamos fazer um círculo com essa abertura aqui. Vamos construir ali. Pronto, gente, ó, meu círculo de 3 centímetros de raio está desenhado aqui. Agora, a gente vai traçar um raio que vai daqui, ó, do círculo até o centro dele, né? Que eu vou, a partir desse aqui agora, desse raio é que eu vou determinar os ângulos, né? Então, ali na nossa tabela, nós vimos que o ângulo que corresponde a 180 quilômetros quadrados, que é do Oceano Pacífico, é de 175 graus. Então, a gente vai vir aqui, ó, e a partir daqui nós vamos ver onde é que dá 175 graus, que vai ser aqui, ó, 175 vai ser exatamente
aqui. Então, eu vou marcar um pontinho aqui, ó, tá? E agora, eu vou unir esse pontinho ao centro da circunferência. Eu vou começar daqui, ó, e vou traçar ali o raio, tá? Então, esse ângulo central aqui corresponde a 175 graus, tá? Agora, o do Atlântico, que corresponde a 72 graus, eu vou marcar a partir daqui, ó, a partir desse raio aqui, que foi o último que eu desenhei. Então, vamos marcar aqui 80, né? 80 graus. Então, aqui, ó, 80 graus vai estar aqui, ó, tá? Então, vamos marcar aqui 80 graus. Só o raio aqui, ó, não vou traçar todo o segmento, tá? Só fiz ali pra marcar. Próximo, né? Então, vamos marcar 72. A partir daqui, 72 graus, ó, 70 daqui, mais 2 unidades. Vamos marcar, vai ficar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Pronto, 72 graus. Agora, agora sim, nós vamos marcar 13 graus, né? 13 graus. Treze vai estar aqui. E o que sobrou aqui corresponde, então, aos 20 graus, que é do Oceano Antártico. Vamos ver aqui. Vamos ver se fechou aqui, ó. Fechou, ó. 0 aqui, 20 graus tá aqui, ó, bem certinho aqui com essa linha aqui, com esse último raio, com o primeiro raio, né, que eu tinha desenhado antes, que eu tinha traçado por primeiro ali. Pronto, gente, tá pronto o meu gráfico de setores. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar aqui as porcentagens. Então, aqui é 48,7%, aqui é 22,3%, aqui é 20%, aqui é 3,5%, eu posso fazer assim, ó. Se não couber aqui, o meu aqui vai caber, ó, 3,5%, né? Mas senão a gente pode fazer uma flechinha e colocar fora. E aqui vai ficar 5,5%. Tá bom, gente? E nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante, nós precisamos colocar o título do gráfico. Então, aqui nós vamos colocar áreas dos oceanos. Tá, gente? Não podemos esquecer sempre de colocar o título do gráfico. E aí, eu vou pedir para vocês pintarem, né, cada setor aqui de uma cor e me enviarem foto dessa atividade também. Combinado, gente? Agora aqui vamos fazer a correção do exercício 1. Aqui diz o seguinte: a imagem a seguir representa o gráfico pictórico com dados relativos ao consumo percentual médio de água numa residência com 4 pessoas. Então, aqui nós temos, né, quanto que as pessoas, ó, onde a água é consumida em casa. Então, aqui chuveiro, 46%, cozinha, 14%, vaso sanitário, 12%, outros 10%. Então, vocês vão vir aqui nessa tabelinha aqui agora e vocês vão passar os dados que estão aqui para a tabela, os dados desse gráfico aqui, né, nós vamos passar para a tabela, tá? Então, vamos ver ali, ó, o prof vai trazer agora, vou pausar o vídeo e vou colocar os dados ali na tabela. Gente, então aqui está a tabela preenchida. Lembrando que os dados aqui, ó, local e consumo, eu só tirei aqui do gráfico, tá? Agora, essa última coluna aqui da tabela, eu tenho que fazer o cálculo, né? Para descobrir qual que é a medida do ângulo central. Então, relembrando, eu vou ter que pegar a porcentagem, que ali no primeiro caso aqui é 46. Vou pegar 46 vezes 3,6 e aí deu 166, tá?
Aí depois, para eu descobrir qual que é a medida do ângulo correspondente à porcentagem que é da cozinha, né, que a pessoa gasta na cozinha, eu pego 14, que é a porcentagem, e multiplico por 3,6, que aí deu 50. Tá, gente? Então, essa última coluna aqui, a gente vai ter que fazer o cálculo. Então, a tabelinha tá pronta aqui para vocês, e ali na sequência pede pra gente fazer o gráfico. Então, vamos lá. Vou passar aqui para vocês, então, como é que vai ficar o gráfico dessa atividade aqui, tá? Pessoal, aqui, então, a prof colocou uma foto para vocês verem mais ou menos como é que vai ficar o gráfico de vocês. Então, vocês vão ter que colocar o título do gráfico. Os setores, eles vão ficar dessa forma aqui. Às vezes a disposição deles pode mudar, dependendo de onde você começar a fazer o raio, o primeiro raio ali, né? Mas os setores vão ficar desse tamanho que tá mostrando aqui na foto, tá? E aqui do ladinho nós temos uma legenda. Vocês podem fazer também, combinado? Vamos para o teste agora, fazendo a correção ali do número 1. Os médicos e nutricionistas recomendam que uma pessoa beba diariamente no mínimo 2 litros de água. O professor da turma do 7º ano pediu aos alunos que registrassem em um dia a média de água que tomam. Veja o resultado da classe na tabela apresentada na próxima página, com o qual os alunos construíram um gráfico de setores. Então, aqui nós temos a tabela, que foi feita pelos alunos, e a pergunta é a seguinte: apenas um grupo de alunos bebe uma quantidade de água aproximada à quantidade mínima recomendada por dia. Assinale a alternativa que contém o ângulo central que representará esse grupo. Então, aqui, gente, nós temos as porcentagens. O grupo que bebe a quantidade aproximada de água recomendada por dia é esse grupo aqui, ó, percebam, né? Que bebe de 1,5 a 2 litros por dia. Essa quantidade representa 45%. E se eu quiser saber a medida do ângulo central, o que eu vou fazer? 45 vezes 3,6. 45 vezes 3,6 vai dar 162. Então, vai ser a letra B, exercício 2. Vamos lá. Em uma eleição para representante do 7º ano no Grêmio Estudantil da escola, concorreram os alunos André, Beatriz e Camila. Apurados os votos dos 90 alunos do 7º ano, obteve o resultado registrado no gráfico de setores ao lado. Então, aqui nós temos a medida, o gráfico de setores, né? A medida do ângulo X nesse gráfico de setores então, a medida desse ângulo aqui é de quantos graus, gente? Bom, aqui não tem o 20%, então eu tenho que fazer 20 vezes 3,6, que vai dar quanto? 72 graus. Percebam que sempre que eu tenho a porcentagem, eu quero saber a medida do ângulo central, eu pego essa porcentagem e multiplico por 3,6. Agora aqui o exercício 3, que diz o seguinte: o volume total de água do nosso planeta é aproximadamente 1,35 milhões de quilômetros cúbicos. Veja no gráfico ao lado como a água está distribuída no planeta. Do total de água doce, somente 1% está disponível. Pode-se afirmar que o volume em quilômetros cúbicos de água doce disponível no planeta é. Então, gente, aqui está dizendo que apenas 2,5% da água que existe no planeta é doce. Porém, desses 2,5%, somente 1% está disponível. Então, primeiramente, eu tenho que descobrir quanto é que é 2,5% de 1.350.000, né? Aqui, lembrando que ele está na escrita simplificada, né? Então, eu vou fazer 2,5% de 1.350.000, né? Quando eu fizer esse cálculo aqui, eu vou descobrir, lembrando, né, que para fazer esse cálculo eu para ficar mais fácil, eu posso pegar esse valor
dividir por esse, e o resultado que dá eu multiplico por 2,5. Ou posso cancelar aqui os zeros, né? Um zero daqui com um zero daqui, esse zero aqui com esse aqui. Existem várias formas, a gente já viu isso nas nossas aulas. Então, aqui, nós vamos pegar esse valor aqui, que é 1,35 milhões, e vamos dividir por 100 e multiplicar por 2,5. Aí vai dar 33.750 quilômetros cúbicos, tá? Só que desse valor aqui, apenas 1% está disponível. Então, eu vou ter que ver quanto é que é 1% de 33.750. Fazendo esse cálculo, pegando esse valor e dividindo por 100. Lembrando que como aqui é 1, não há necessidade de eu fazer a multiplicação, né? Só faço 33.750 dividido por 100, que vai dar 337,5 quilômetros cúbicos, tá? Que vai ser a letra B. Entendido, pessoal? Vamos para a tarefa agora? Então, eu vou pedir para vocês fazerem o exercício 4 e o exercício 5 da página 398, tá bom? Gente, aqui o exercício 4, ele é muito parecido com o exercício que nós já fizemos, que a prof fez ali com vocês, tá? Então, aqui, ó, vocês têm o gráfico, vocês vão ter que passar essa tabela aqui para o caderno de vocês, preencherem aqui água armazenada em metro cúbico com esses dados que estão aqui, ó, tá? E depois a gente vai ter que passar esses valores para porcentagem. Então, vocês vão colocar esses valores aqui em metros cúbicos, vão somar, né? Vão ter que ter o total ali, porque depois, para a gente passar esses dados para porcentagem, vocês vão ter que pegar cada valorzinho aqui, dividir pelo total e multiplicar por 100 para obter a porcentagem. E aqui, inclusive, tá dizendo que vocês podem usar a calculadora. Então, tentem fazer e na próxima aula a prof traz esses exercícios aqui resolvidos para vocês, tá bom? Um beijo, gente, até mais!